Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos para mais um Evangelho, preces e irradiações da noite de hoje, do Centro Espírita Cearense. É com muita segurança, com muito amor no coração, com muita alegria que nós falamos, conversamos todas as noites com o Evangelho que Jesus nos deixou. Quando nós pensamos em Deus, em Jesus, nós temos a segurança, a, a fé, a paz, a certeza de que Ele está conosco, está nos guiando e nos protegendo. Eu vou ler do livro de Lorival Lopes, Paz Todo Dia. Estenda os braços, mostre as suas mãos aos que precisam de ajuda. Não é bom se esquivar ou esconder sorrisos. Dê preferência aos assuntos construtivos e às palavras úteis. Assim, procedendo, a vida volta-se para você no sentido de ajuda, saúde e paz. Projete a sua felicidade, pensando na dos outros. Ajunte os tijolos dos bons pensamentos e, com o cimento das boas disposições, erga o edifício da felicidade. Ajude e será ajudado. Quem se põe do lado construtivo da vida recebe a aprovação de Deus. E assim, meus irmãos, é com esse pensamento, com essa alegria, que nós todas as noites construímos esse evangelho de amor, de paz, de equilíbrio, na certeza de que cada um de nós vamos construindo a nossa paz interior, a paz com a família, com os amigos. Vamos estar todos juntos, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Será hoje o capítulo 5, o item 19, o segundo e o terceiro parágrafos. Continuação, e a máxima é o mal e o remédio. Como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas por vos julgardes bastante fortes para as suportar. Por que murmurar agora? Vós que pedistes a riqueza e a glória, quereríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória, e que, se triunfasseis, mesmo que o vosso corpo fosse lançado no monturo, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de resplandente alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, um anjo à vossa cabeceira vos apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem aos poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente.
porque logo sente as pungentes angústias da aflição. Boa noite a todos, que a paz de Cristo permaneça sempre no meio de nós. As reflexões do referido Evangelho, Santo Agostinho, na qual ele conclama o homem a viver a realidade do Espírito, sujeito a reencarnações na Terra, mundo de expiações e de provas. O referido amigo espiritual usa de frases contundentes e realistas, a fim de relembrar aos homens sua condição de imperfeição e rebeldia, que os impele a viver em um mundo onde a dor, o sofrimento, dificuldades e obstáculos, de um modo geral, são um remédio para seus males. Mas como os homens irão conseguir compreender tal relação entre ele e Deus, a relação entre ele e as reencarnações que terão que ocorrer no sentido de se melhorar, a relação entre ele e o outro, os irmãos de caminhada de um modo geral? Não devemos e nem podemos querer passar uma existência na Terra em alegrias constantes, visto que, se assim fora, nós permaneceríamos estacionados nos prazeres e valores materiais, sem conhecer a felicidade que nos espera, meus irmãos, e da qual já usufruímos em determinadas situações e com determinadas pessoas. Santo Agostinho, que viveu na terra em volta dos prazeres materiais, transformando sua vida, quando percebeu que havia prazeres e objetivos mais condizentes à sua situação de filho de Deus, bem sabe das lutas internas de quem se dispõe a desenvolver seu potencial divino que traz em si. Por isso usa de frases severas, claras e realistas para estimular em nós a aceitação da nossa imperfeição e a da terra. Precisamos, pois, entender as leis naturais que nos levam a compreender e aceitar as vicissitudes terrenas como necessárias a espíritos rebeldes, a lei de amor, a lei de justiça e de caridade. Conclama-nos Santo Agostinho a reconhecermos Deus no seu amor e sabedoria, não só nos momentos de riso, mas também nos momentos de choro, que tenhamos a fé do Espírito, tão bem narrada pelo Cristo, a pensarmos na vida eterna, no seu significado, o que nos dá a dimensão exata dessas vicissitudes. Com certeza, frações diminutas de tempo diante da eternidade e frações diminutas de sofrimentos diante da felicidade plena a ser conseguida por cada um. Por isso, ele escreve: até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar além dos limites do túmulo? Mas, ainda que tivesseis que sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação, meus irmãos? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara e vos a vós, e que mais sofreis, julgai-vos os bem-aventurados na terra. E é nesse sentido que vamos compreendendo, sim, a nossa relação íntima com Deus, porque Santo Agostinho vai abrindo as nossas consciências, ele com severidade amorosa, lembrando que quando o espírito estava no plano espiritual, antes da reencarnação, escolher a sua prova, julgando-se capaz de vencê-la. Porque, pois, reclamar no momento de realizá-la? E é nesse sentido que devemos nos fortalecer na fé raciocinada e compreendendo que Deus é Pai de misericórdia infinita e que Jesus é sempre o nosso guia e modelo. Sigamos com o Mestre. Muita paz.
Agradecidos a Jesus por todos os ensinamentos, vamos à fluidificação das águas. Neste dia, abra espaços e pense em Deus. Lembre-se de Deus assim: Deus, sei que és indefinível, que não existem pensamentos que o abarquem. Eu, porém, vejo-te como a luz que mais me clareia, a alegria que mais me preenche, a esperança maior que posso ter e a paz mais completa da minha alma. Toca, ó Deus, o meu interior e faz-me muito melhor do que agora sou. E a Ele tudo agradeça. O dia é muito melhor para quem pensa em Deus. Assim, meus irmãos, agradecer, ser grata a Jesus por tudo que nos dá, pelo alimento, pela saúde, pela paz, pela alegria da família, pela alegria de tudo que está ao nosso redor que Ele nos dá. Vamos agradecer a fluidificação das águas do universo que Ele sempre nos dá. A fluidificação de todo o universo, de toda paz, de toda fé e sabedoria que Ele está conosco. Que assim seja.